Literatórios Hoje Conversa com Jacques Fuchs, que gentilmente veio aqui em casa para falar um pouco sobre loucura, para a gente falar sobre o seu livro recém-lançado, Meshuggah, onde ele aborda vários temas de como os judeus foram considerados loucos ao longo da história, puxando as teorias mais absurdas e contando histórias de judeus e descendentes bastante peculiares, com figuras pitorescas, algumas muito famosas do público e outras que deveriam ser mais famosas, mas que a gente descobre lendo o livro dele. Jacques, muito obrigada por conversar conosco. Falar com loucura sobre loucura é comigo mesmo. Ai, que bom. Então estamos conversando com o louco hoje. Nossa, já adorei. Já adorei a ideia. Querido, e essa capa fantástica? A gente estava falando aqui em off da capa. Me conta, assim, foi uma ideia tua? Foi um pitaco teu? Na verdade, eu comecei a campanha agora de compre o livro pela capa, né? Ok. Porque a capa tá maravilhosa, então ninguém pode... Bom, quando eu escrevi o livro, né? E aí o livro foi comprado pela José Olímpio, eu imaginei uma cabeça e saindo alguns personagens, né? E aí eu passei essa ideia lá para a minha editora, da José Olímpio, e ela passou para o Fred Tizó. Ele é um ilustrador lá de Curitiba, genial. E aí um belo dia chega essa capa, praticamente pronta, né? A gente modificou umas coisinhas e tava maravilhosa, né? E é justamente isso, né? Ele pegou bem a essência do livro, né? Que o livro é esse narrador, né? Que fica, né? Que no princípio ele quer escrever um livro divertido, um livro que fale sobre esse mito da loucura, especialmente a loucura judaica, e que existem várias teorias, e aí ele vai pegando outros personagens, né? E ele vai entrando dentro da cabeça desses personagens, né? E ele quer conhecer a história desses personagens, porque de longe essas histórias desses personagens parecem divertidas, parece lúdico, mas ao entrar na cabeça desses personagens, por isso essa cabeça e esses personagens saindo dentro dela, esse personagem vai tomando todas as dores, vai pegando todas as loucuras, angústias, sofrimentos, e no fim a gente não sabe mais quem está falando. Se são os personagens, se as histórias dos personagens são reais, né? Porque tem muita coisa das biografias desses personagens, mas se tudo não é uma invenção desse narrador, né? Desse louco narrador. Eu acho que a grande questão da literatura hoje, né? Do contemporâneo, né? Que eu acho muito interessante, de um lado, essa curiosidade pela vida, né? Privada das pessoas, né? E de outro, essa possibilidade de você usar a ficção e a ficção, as teorias, as histórias, e você misturar isso tudo, né? Um hibridismo literário. E esse livro se propõe a fazer justamente isso, né? A gente entra nas histórias privadas dessas pessoas, né? Woody Allen, Ron Jeremy, que é esse ator pornô, né? E aí, através de biografias, de invenções, de teorias, de teses, isso tudo vai se misturando e no final, né? Os leitores não sabem, nunca vão saber o que é que de fato é verdade, se existe uma verdade, o que é mentira, o que é invenção, o que é arte. E é gostoso trabalhar com personagens reais. Eu acho maravilhoso, né? Porque, na verdade, a realidade está muito mais ficcionalizada do que a ficção, né? Acontece coisas hoje no dia a dia que a gente não tem como entender, não tem como aceitar, então são coisas completamente absurdas, né? As pessoas não se ouvem mais, né? Hoje o mundo está todo maniqueísta, né? Um partido está certo, se ele é o seu partido, se ele é do seu lado, então você está certo, né? E você nem conversa, não fala com o outro lado, né? Então talvez a ficção ela surja para preencher essas lacunas de entendimento, né? Então essas histórias existiram, né? E elas são muito interessantes, muito peculiares, né? E são risíveis, mas né? Essas histórias são as histórias de todos nós, né? Todos nós conhecemos alguém que enlouqueceu, alguém que é louco, ou nós mesmos, né? Nos questionamos a todo momento o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala. É loucura? É possível? É escondido, né? Porque né, todo mundo tem esse mundo misterioso, né? Que não dá para compartilhar. E esse livro vem para
falar desses mundos, desses episódios, desses acontecimentos. Se a gente fosse esmiuçar as loucuras do Jacques, o que a gente ia achar nisso? Muita coisa, né? Muitos livros, né? Muitos livros. A gente já tem uma cabeça com muitos Jacques saindo. Esse, na verdade, é meu quarto livro, né? O primeiro é um livro da tese de doutorado, enfim, que agora acabou de ser publicado pela Perspectiva, que se chama Literatura e Matemática, e eu tenho um primeiro romance, que foi o que ganhou o Prêmio São Paulo, que se chama Antiterapias, que é uma autoficção, mas que também tem outros elementos de regras matemáticas. E o segundo livro, que é um livro que, apesar do nome super debochado, é um estudo muito sério sobre a sexualidade, que se chama Brochadas. Esse eu brinco com tudo, né? Eu brinco com a sexualidade, né? Porque tem esse personagem que é o Ron Jeremy, que, enfim, fez graduação em teatro, mestrado em teatro, a mãe foi para Harvard, a mãe foi da CIA, o pai era um fisicista, a irmã foi para Harvard, e ele de repente larga tudo e resolve se dedicar ao mundo pornô, né? E vira o maior ator pornô. Então, o que aconteceu, né, nessa história? Existe um mito que a sexualidade dos judeus é uma sexualidade mais exacerbada do que os outros, e por isso esse ódio. Então eu vou entrando tudo, né, que foi tratado um pouquinho lá no Brochadas, e agora é tratado aqui também, a questão da autoficção. O primeiro, né, o início e o fim do livro é como se esse narrador fizesse uma referência a ele próprio, né? Como que todos esses personagens são parte dele e também não são parte dele, que é essa questão da autoficção que foi tratado também no Antiterapias, a questão, lógico, da matemática, que sempre vai me acompanhando. Então, nesse livro tem o matemático, né, que eu chamo ele de Bartleby da matemática, né, resolve o maior problema, mas que não quer ganhar o prêmio, né, e o outro, né, o enxadrista, Bob Fischer, que a matemática né, o xadrez é muito matemático. Então essas coisas todas estão contornando a minha literatura, e claro, o judaísmo, né, que não tem como eu me desvencilhar completamente, né, e apesar de eu falar de uma coisa pontual, eu acho que muitas pessoas que já leram o livro comentam que, apesar, né, de falar sobre um grupo, eu estou falando sobre o universal, né? Todo mundo se reconhece ali. Qual que é a tua formação? Você tem uma história acadêmica muito interessante. Pois é, como eu era muito bom nas exatas, né? Eu fiz engenharia elétrica, depois eu formei em matemática, depois eu fiz um mestrado em computação, depois eu comecei a dar uma sapiada na filosofia e depois na economia, mas eu acabei fazendo um doutorado em literatura mesmo, né? E aí depois eu fui para os Estados Unidos, para Harvard, fiz um pós-doutorado lá, então eu sou meio perdido, né, nessas áreas, né? Porque na verdade eu acho as áreas do conhecimento tão incríveis que eu acho que não tem como a gente deixar uma de lado, né? O que a gente puder abraçar e o que a gente puder abraçando trazer para a literatura é maravilhoso, né? E com essa mente tão ativa, com essa tua mente tão agitada, você já tem um novo projeto literário? Já tem alguma coisa para acontecer? Eu acho que agora eu tô num período assim, eu tenho 2 outros livros infantis que vão sair a algum momento, né? Porque elas estão, né, de editora, só que teve esse problema, a literatura infantil tá meio complicada, então eu espero que meus próximos livros sejam esses infantis para sair, né? E um romance eu vou trabalhar ainda mais 1, 2 anos, né? Porque precisa dar uma... Precisa de um né? fôlego. Você precisa ler, eu no meu caso eu leio muito, eu faço muita pesquisa acadêmica. Nesse livro eu li muitas teses de doutorado, que eu acho importante, né? E eu acho que eu gosto de fazer isso, de trazer a academia hard para ficção e tornar isso divertido, né? Porque eu acho que o livro, a questão mais importante talvez, e que me incomoda sempre, que eu quero trazer, é trazer o lúdico para a literatura. E o lúdico não o banalizado, não esse humor escrachado, mas um humor assim requintado, não sei, como Philip Roth faz, como Saul Bellow faz, como Freud mesmo falou sobre o xiste, né? Então eu acho que eu tenho essa preocupação, e é uma preocupação. E é muito difícil fazer isso, né? Me conta, quais são tuas outras influências? Com esse mundo enorme, quais são tuas outras influências? Por que você escolheu essas figuras para colocar aqui? Eu brinco que eu sempre, ao longo da minha vida, eu venho colecionando loucos, né? Sim. Então, né, sempre quando eu ouço uma história interessante, ou ouvia histórias interessantes,
engraçadas, divertidas, de alguma loucura, mas também de alguma genialidade, né? Porque eu acho que a loucura e a genialidade caminham sempre muito lado a lado, né? Então eu fui colecionando, tal, ao longo da minha vida inteira. Tem muitos outros loucos que eu resolvi não colocar, né? Por exemplo, um cara que eu até pensei em colocar, mas depois eu larguei, foi o Bob Dylan mesmo, que o Bob Dylan também tem uma infância muito complexa com essa questão judaica. Ele era judeu, mas aí de repente ele começa a odiar essa coisa toda, que é um termo que eu uso no livro, esse auto-ódio, né? E aí ele vai, se converte, vira católico, abraça Jesus, começa a fazer vários CDs em homenagem a Jesus, e depois ele conhece o grande rabino lá de Jerusalém e volta a ser religioso judeu, né? Então ele tem uma confusão por conta da genialidade e por conta da loucura. Mas eu imaginei que esse livro seria leve, seria divertido, né? Mas quando você entra de fato nessa loucura, você começa a ver essa dor, essa angústia, esse sofrimento, e não tem nada de engraçado nisso. Talvez de longe seja engraçado, mas de perto é muito cruel, né? E você já foi até Israel? Já morei 1 ano em Israel. É mesmo? Me conta dessa tua vida. Morei num kibbutz, né? O kibbutz é essa sociedade socialista, né, no meio do deserto. Eu tinha a honrosa profissão de cortar cebola. Que legal. Então eu trabalhava numa cozinha dentro do kibbutz e eu tinha que cortar cebolas para 1000 pessoas, né? Ficava cheirando e fedendo cebola o dia inteiro. Mas foi uma experiência ótima, né? Com 18 anos você não está preocupado com nada, você não tem nenhuma angústia, nenhum conflito, nenhuma loucura, né? As loucuras vão acontecendo com o tempo, né? Eu tenho saudade dessa minha inocência, né? E essa loucura branda também passou a ser demonizada pela nossa indústria farmacêutica, claro, de certa forma. A gente não pode mais. O luto não existe. O luto é pra gente viver e pra gente aprender com isso e amadurecer com isso, né? Acho que quando a gente era jovem, a gente tinha aqueles nossos períodos melancólicos, né? De um jovem crescendo, não ser aceito pela mulher, né? Pela menina que ama, pelo colega, né? Pelo grupo, aí você vive uma certa melancolia, mas hoje isso é proibido, né? Hoje, mais de 2 dias melancólicos, você tem que tomar um remédio, né? E pronto. Porque você não está bem, você está deprimido, não pode mais fazer isso, né? Você sabe que a gente é um canal de literatura brasileira e latino-americana contemporânea. Eu queria te pedir algumas indicações de livros dessas 2 categorias, digamos assim. Tem um escritor que eu gosto muito de São Paulo, é o Evandro Afonso Ferreira. Ele é muito, muito bom. Ele tem esse humor também requintado, ele fala, né? Ele é irônico, ele é muito bom, né? O livro, né, do Julian Fuchs foi maravilhoso, né? Ele ganhou esse prêmio Jabuti, que a escrita dele é muito legal, ele é um acadêmico. Recentemente acabei de ler a tese de doutorado dele, maravilhosa também. Então acho que a gente tá bem assim na nossa literatura. Esse livro também que ganhou o prêmio da Beatriz Bracher, né? Bem interessante, é muito conteúdo, né? Ele não é um livro bobo, né? Bem interessante. O Alberto Mussa, que é um escritor carioca, que também tem esse humor, mas é um humor ligeiro, rápido e acadêmico, interessante. Rodrigo me lançou um desafio logo no início do canal, né? Que quando eu faço uma resenha, quando eu faço uma leitura, eu tenho que fazer uma sinopse em 3 palavras. E eu queria a tua sinopse em 3 palavras no Menchugar. Eu sei que tem algumas palavras óbvias pra gente colocar aí, mas eu quero escutar as tuas, claro. Eu quero ouvir na boca do autor. Eu diria louco, né? A primeira palavra, sem dúvida, né? Universal, né? Porque eu falo da loucura universal e falo também do mundo judaico, né? Então, loucura universal e também judaica. Ou loucura judaica universal. Já ficou muito lindo, já ficou muito mais literário. Querido, eu queria te agradecer o teu tempo para nossa conversa e dizer que eu espero que a gente esteja junto nos seus próximos lançamentos, nos seus próximos livros, que esse seja só o primeiro contato de muitos. Foi um prazer imenso. Boa leitura a todos e até o próximo Literatórios. Tchau, tchau. Obrigado.